Leitura do ensinamento de Meixo Sama. Proteção divina e negativo. Rocan, ministro Ricardo Mendes Dogo. Proteção divina e negativo. Ministro, alguns membros estão recebendo uma orientação que, a meu ver, parece um exemplo de fé imposta. Certos ministros dizem o seguinte a quem está querendo abandonar a doutrina: você pode até afastar-se da fé, mas não garanto quais sejam as consequências do seu ato. Se você contrariar a Deus, vai ser castigado. Então é bom repensar antes de tomar tal atitude. Quero a opinião do senhor a respeito desse fato. Meixo Sama, nessa orientação há pontos certos e errados. Está correto falar que existe liberdade de fé, pois cada pessoa tem a opção de escolher o credo que deseja seguir. Porém, a maneira como os membros vêm sendo orientados parece-me um pouco fria, sem coração, o que revela falta de amor. Por outro lado, constitui um erro grave dizer que Deus castiga quem abandona a fé. O que acontece, na verdade, é a perda da proteção divina e, como consequência, tem-se a ocorrência de um ataque do negativo nesse momento, o que dá a impressão de que ele se trata de um castigo de Deus. Mas, de fato, o que está faltando é só o amparo do alto. Portanto, toda vez que as pessoas se voltam contra Deus, elas mesmas cortam o cordão de proteção que as liga ao Pai do céu, e por isso ficam desprotegidas e sujeitas à invasão do mal que vem de fora. Então, aquilo que é visto como castigo não passa de mera atuação das forças negativas. Fonte: O Caminho da Felicidade. Boa tarde a todos. Hoje mais um dia que, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus, né, por todas as dádivas, por todas as bênçãos que nós recebemos, né, diariamente. Hoje é um grande dia especial para isso. Esse é o significado do culto mensal, né? Em primeiro lugar, agradecer pelo mês que passamos, né? E se estamos aqui é porque vencemos mais um mês, né? Independente das dificuldades, aqui chegamos. E aqui falando, né, trazendo um pouco sobre essa questão da proteção divina e o negativo, né? É um tema complexo, vamos dizer assim, né? Porque muito se depende também do empenho da pessoa em estar protegido. E estar protegido é estar em atitudes que estejam em consonância com o que Meixo Sama escreveu, né? Então, nós temos todo o como fazer, como reagir. Não precisa nem da sua opinião. Se você seguir ali o que Meixo Sama ensinou, basicamente, ele te fala como agir em cada situação. Mais de 90% das situações que nós temos a chance de passar na vida já está escrito lá. Como reagir a elas, né? Principalmente naquele que é o Sabedoria, né? Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria. Esse livro aqui, O Caminho da Felicidade, é sensacional também. Tem ensinamentos ali muito profundos, inclusive esse, né? E a questão é, né, quanto mais nós nos esforçarmos para seguir o que Meixo Sama colocou, mais nós vamos ter efetivamente a proteção divina. Porque é muito fácil falar assim, eu estou protegido, mas o que você faz não tem nada a ver com o que Meixo Sama ensinou. O que você pensa também não tem nada a ver. A raiva que você sente do outro também, ele em nenhum momento ensinou incentivou a tê-la. A vingança, os ciúmes, a inveja. Onde que está escrito que é para seguir isso? Então, como é que a gente vai ter a proteção divina? Se nós somos falhos, né?
Então, muito da proteção divina vai em seguir os ensinamentos, tanto de Meixo Sama quanto os mestres pregressos, vamos dizer assim, né? Ascensionados. Então, tudo, a gente já está há mais de 2000 anos. Se a gente seguisse, no mínimo, o que Jesus ensinou lá atrás, poxa, não poderia ser tão diferente hoje, há 2000 anos depois, né? E aí veio o Meixo Sama com a sua missão de construir o paraíso terrestre, né? Só que para construir esse paraíso terrestre, nós temos que agir de acordo com as escrituras, né? Então, estar protegido é se vigiar 24 horas por dia. Porque sabe o momento em que o negativo que está lá sentado na cadeirinha tomando sua cerveja, fica esperando? É o momento que você vai titubear. E o momento que você titubeia, né, que você sente raiva, ódio, ciúmes, inveja e tudo que é de negativo, é nessa hora que o negativo vai lá e isca você, né? E é interessante que o negativo, ele é astuto, né? E aí o negativo é uma palavra bem ampla, né? Mas quando a gente está falando disso, a gente está falando às vezes de espíritos que se comprazem no mal, gostam disso, vivem nisso. E tem espíritos que são também os nossos inimigos do passado, que não estão encarnados. Também tem essa história. E esse espírito aí, para desistir de te atacar, demora tempo. Muitas das vezes a gente nem sabe que tem esse espírito lá, porque a gente não tem a visão espiritual, né, aberta a tal nível. A maioria das pessoas, né, eu inclusive. Mas se soubéssemos, talvez nos assustaríamos, né, quanto à maldade. Pode ser que nós causamos muitos problemas no passado e estamos colhendo os frutos hoje, né? Nada é por acaso, não é verdade? Então, nós também temos que entender que até mesmo ataques nesse sentido pode ser de inimigos do passado. Então, a grande verdade é que a gente tem que agir justamente o contrário disso. Nós temos que ser misericordiosos, sermos amorosos, como a Sama coloca, né? Porque até na orientação tem que ter amor para orientar. Eu não posso só dar paulada, né? E dependendo, lógico, da orientação, precisa ser mais firme, mas a Sama sempre fala do amor, né? Então nós temos que ter isso enraizado em nós. E quanto mais a gente fizer esse tipo de prática, né? Olhar que nós não somos santos, né, em primeiro lugar. Não somos perfeitos. E por não sermos perfeitos, nós estamos sujeitos a nos sujarmos de vez em quando, né? E aí o que é o sujar-se? Abaixar a vibração, a sua aura fica anuviada, né? E aí naquela hora, justamente naquela hora, como eu disse, o mal astuto, ele sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe toda a nossa história. Às vezes ele já está acompanhando a gente, meio que de longe, mas há anos. Falou, ó, ele erra ali, o ponto fraco dele é esse. Você deu a mínima chance, ele vai justamente ali. E muitas vezes, quando não acontece diretamente com você, porque pode ser que você esteja se esforçando realmente para seguir os ensinamentos, ministrando jorei, recebendo jorei, fazendo oração, estando plenamente em contato com Deus, o máximo que você pode. Mas e os seus pares, né? Que seriam o cônjuge, o filho, os demais familiares, ou até mesmo no trabalho, ao redor. E aí você toma uma farpada no meio. Você está ótimo, você está pleno. Aí você vem aquela farpada que é justamente naquela ferida que é só encostar que já dói. E aí vem justamente o negativo pegar nessa ferida. Nossa, por que será tão por acaso, né? E você vê que é do nada, né? Não tem assim contexto para aquele ataque, mas vem um ataque do companheiro ali, justamente naquele pontinho que você detesta tocar. E aí que está o grande
momento que ou você resiste ao ataque, ou você perdeu para o ataque. Porque se você deixar aquele ataque virar raiva e ódio, você perdeu aquela luta. Perdemos a luta. Então, é nessas horas que a gente tem que se concentrar e falar assim, ó, isso não vai me afetar. E não responder à altura, né? Porque muitas vezes se você vai à altura, você já mudou a vibração e acabou, né? E prestem atenção que quando começa a sensação de raiva, vem do estômago, né? Vem da barriga e vai subindo e te transfigura, né? E o que é isso? É justamente o espírito secundário tomando a frente. A nossa parte material e animalesca querendo dominar o nosso corpo acima do nosso primordial, né? Que é o espírito que nós reencarnamos aqui, que tem uma missão a cumprir. Né? Então, e Meixo Sama também fala, tem ensinamentos que falam sobre a ira, né? Controlar a ira, que a verdadeira ira peraí que eu vou falar. É você tolerar o intolerável, né? Olha que difícil isso. Tolerar o intolerável. Você já não toleraria. Então, você deve tolerar isso, que é o mais difícil. E Meixo Sama também fala, nesses momentos de dificuldade, da raiva, etc., onde ministrar o jorei, que é justamente no estômago. Você acha que Meixo Sama também não passava por situações e que o irritava? Sim, mas ele usava a técnica do jorei, a prática do jorei. Então ele ministrava o jorei aqui na boca do estômago, nessa parte da região do estômago, a barriga, para que justamente você conseguisse controlar a ira, né? E ele deu até um exemplo nesse ensinamento, né? Que tinha uma pessoa que ele estava numa sala esperando para conversar com essa pessoa. E ele fala que a pessoa estava discutindo, se não me engano, com a esposa dele. E assim que fechou a porta, foi conversar com o Meixo Sama, como se nada tivesse acontecendo. Conseguiu controlar plenamente duas situações diferentes. E aí que a gente tem que ter um determinado esforço nosso em saber controlar a nossa parte material. Olha que difícil, né? Que é a nossa parte que mais erra, é a parte que peca, né? É a parte que faz tudo errado. Que na hora que você está fazendo oração, que você está ministrando jorei, que você está lendo ensinamento, você está com vontade de fazer coisa errada? Você tem vontade de ter raiva de alguém, ódio de alguém? Nunca, né? É totalmente o contrário. Então a gente tem que nos lembrar desses momentos em que estamos na plenitude espiritual e entender que é ali que temos que ficar a maior parte do tempo possível. E aí o que acontece? Quando nós colocamos nosso empenho, nosso esforço nesse sentido, não quer dizer que em um ano talvez você esteja perfeito, que é difícil, né? Mas talvez em alguns anos você esteja muito melhor. E aí que está. Até mesmo nisso tem a mão de Deus, né? Meixo Sama não fala que o mal é o nosso esmeril? Não tem ensinamento da parábola da espada? É justamente isso. Por que você acha que se fosse pelo poder de Deus, ele não pode simplesmente tirar qualquer mal ao nosso redor com um simples pensamento dele? Acabar com tudo? Mas ele nos dá a oportunidade de passar pela dificuldade para que nós reconheçamos a partícula divina dentro de nós, né? Para que nós possamos ter o poder do eu sou, né? Porque senão era fácil, era só Deus dar um comando, o ser humano tal é perfeito, nada afeta ele, nenhum mal chega perto, é fácil, né? Até Jesus foi tentado, até Jesus foi atacado, Meixo Sama foi atacado, todos foram, né? De formas talvez até piores, muito piores do que nós, né? Então a gente ainda que está passando só um pouquinho das coisas, justamente por ter esses mestres que
dedicaram a vida deles para nós, né? Dedicaram a vida deles para os outros. Então, nós temos que levar essas experiências como uma forma de progredirmos. Não é para ver aquela experiência como uma situação em que vai nos levar para trás, mas sim levar para frente. Só que agora eu tenho que dar um passo. Eu subo um degrau e eu não vou descer mais esse degrau. Ou seja, essa lição eu já aprendi, eu não posso mais ceder a esse ataque de novo. A próxima, isso tem que passar e eu ficar tranquilo. Porque senão o negativo já sabe sempre onde te atacar e sempre vai ter resultado. Sempre vai ter. Enquanto a gente não melhorar, o negativo sempre vai ter espaço na nossa vida. E é aí que está a nossa força. A verdadeira força nasce das dificuldades. E quanto mais você está perto de Deus, mais a proteção divina vai atuar. E nós vamos nos melhorando como ser humano. E vamos vendo a nossa própria força espiritual. A conexão com o alto, na verdade, ela já está dentro de nós. Esse é o problema. Nós achamos que sempre está fora a solução das coisas, né? Mas a solução já está dentro. Não temos a partícula divina, não temos o eu sou, o Cristo interno. Basta ele se manifestar perto de uma entidade negativa, que a entidade negativa some. Não aguenta. Então nós temos que também saber reconhecer essa divindade dentro de nós, né? E manifestá-la. Não deixar, não dar força para o mal. Respeitamos o mal, porque um dia pode ser que nós também fomos esse serzinho que hoje tenta nos prejudicar, pode ser que nós tentamos prejudicar outros lá no passado. Então, nós respeitamos, e se precisar ajudar, nós vamos ter que ajudar ainda por cima, hein? Aí eu quero ver. Ajudar quem te prejudica ou quem te prejudicou. Né? Aí que eu quero ver a verdadeira força da salvação do servidor. Né? Nós temos que ter tal elevação que a gente consiga reconhecer se é verdadeiro o perdão que se está pedindo muitas das vezes. E aí sim você estender a mão para salvar. Aí nós não podemos ser o ego, pessoa mais. Temos que ser um servidor 100%. Nossa missão não é fácil não, né? Mas a gente vai chegar lá. Ao longo dos anos nos tornaremos melhores e precisamos intensificar as nossas melhorias como pessoa. Porque o dia que a gente partir para o outro lado, as experiências não são mais as mesmas, né? Nós vivemos em níveis espirituais equivalentes, os desafios são outros. Então a gente tem que aproveitar essa vida aqui, que a gente vive com todo tipo de gente, com os que estão empenhados para o bem, aos que estão empenhados para o mal. A gente está passando por um momento no país que é muito grave, né? Independente de opinião política, o clima, né, espiritual fica muito negativo por causa dos conflitos de ideias, né? E até conflitos materiais. E isso vai ficando tudo sujo espiritualmente, o mundo. Então quando você sai para a rua, acaba se captando também esse tipo de energia. Então a gente tem que sair de casa já blindado. Esse é um primeiro passo. Você tem que ter o teu altar na tua casa, independente se não for um altar formal, né, mas o teu ponto de oração. Faça tuas orações. Peça a sua proteção, que o teu anjo da guarda te acompanhe. A gente tem que pedir, gente, para o anjo da guarda acompanhar. Não é só larga a mão e está tudo certo, né? Em outra palavra, né, dentro do contexto messiânico, o nosso guardião. Tem que falar com ele. Tem que pedir. Se você não pede, por que ele vai ficar atuando? É a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio exige que você faça um pedido. Então tem que pedir que meu guardião me acompanhe, me intua, não me deixe falhar. Na hora que eu estiver quase para falhar, me segura, me orienta, me guia
no meu dia. Onde quer que eu esteja, você esteja comigo. Que a luz divina esteja sobre mim. Na frente, atrás, acima e abaixo. Né? E quando voltamos para casa, pode ser que tenhamos passado algumas dificuldades, volta para o teu altar. É o primeiro lugar que você tem que passar na hora que você chega em casa. Porque é ali que, se você trouxe algo que não é teu da rua, é ali que você vai neutralizar. Então, a proteção divina, ela não é passiva, ela tem que ser ativa e partindo de nós. É assim que se faz. E mesmo assim não é fácil. Mas tem que fazer. Esse é o caminho para nós termos essa proteção. É uma atitude nossa, parte de nós. Pedir para Deus estar conosco, parte de nós. Exercer os ensinamentos, praticar o joreio, o auto-joreio, as orações e etc., parte de nós. Ninguém vai poder nos obrigar a fazer nada. É o livre-arbítrio. A nossa proteção depende de nós. A nossa salvação depende de nós. Eu não posso salvar alguém pela minha própria vontade. Eu posso ajudá-la a obter a salvação. Eu vou mostrar o caminho, eu vou ministrar joreio, né? Vou trazer a um culto, eu vou mostrar como se faz. Mas se ela não der o engate e realmente realizar, não vai ser salvo. Depende da pessoa. Se não é fácil, né? É como eu coloquei agora há pouco. Deus comandar tudo como deveria ser, sem o livre-arbítrio. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E a gente tem que escolher conscientemente estar com Deus e nos ensinamentos de Meixo Sama. É isso, pessoal. Obrigado, viu?